No coração da Europa medieval, numa época em que a coroa brilhava, mas o mundo sangrava, uma jovem nasceria para mudar o curso da história. Ano de 931. Guerras, disputas territoriais, traições, alianças frágeis. A Europa ainda está em chamas. Reinos surgem e desaparecem como poeira nas estradas romanas que resistem ao tempo. E em meio ao caos, nasce uma menina destinada a se tornar imperatriz. Uma menina destinada a enfrentar prisões, fugas, guerras, coroações e a escrever seu nome entre as maiores mulheres que já caminharam sobre o continente. Seu nome ecoou pelas pedras de Borgonha, pelas muralhas da Itália, pelo mármore de Roma e pelo silêncio de céus, onde entregou sua alma ao Criador. Ela é Adelaide, Santa Adelaide, a mulher que não precisou de espada, sua fé era seu exército. A mulher que não precisou de trono, sua caridade era seu reino. A mulher que não precisou de guerras, sua bondade era sua vitória. E antes que sua vida se apagasse, ela deixou ao mundo um legado que nenhum tirano pôde destruir. A certeza de que, quando uma mulher de Deus se levanta, nenhum império permanece o mesmo. Esta é a história da Imperatriz da Esperança. As vidas e as obras dos maiores santos da história. Seus exemplos de fé, amor e luta. Você vê aqui, todos os dias. No canal A Luz na Oração. Seja sempre bem-vindo. Ano de 931, Borgonha. O castelo real se ergue entre colinas frias, rios silenciosos e ventos que anunciam o inverno. Lá, nasce a filha do rei Rodolfo II e da rainha Berta da Suábia. Uma linhagem que carrega séculos de sangue nobre, mas também séculos de instabilidade. Adelaide cresce observando mapas que mudavam mês após mês. Fronteiras eram riscadas e apagadas como se fossem apenas poeira no pergaminho. Mas, na pequena princesa da Borgonha, Deus plantava algo que nenhum homem poderia apagar. Uma força interior, silenciosa e luminosa. E ainda antes de completar 10 anos, ela já carregava o que muitos adultos não conseguiam levar. A expectativa de uma coroa e a responsabilidade de um povo que precisava de paz. Sua mãe lhe ensinou que a graça se vê na humildade. Seu pai lhe ensinou que a coragem vale mais do que exércitos. E seus mestres espirituais lhe ensinaram o que acompanharia Adelaide até o fim. A verdadeira realeza é servir. Mas o destino acelerou seus planos. E ainda muito jovem, Adelaide seria apresentada a algo que transformaria todas as suas escolhas. O peso do casamento político. Um casamento que mudaria sua vida para sempre. Aos 15 anos, a princesa da Borgonha recebeu uma notícia que mudaria tudo. Um casamento. Não por amor, não por escolha, mas por estratégia. O rei Lotário II da Itália, herdeiro de uma coroa turbulenta, buscava reforçar sua legitimidade. E então, os embaixadores chegaram a Borgonha com a proposta que soava como sentença. A princesa Adelaide deve casar-se com Lotário da Itália. Uma adolescente, enviada a um reino que jamais conhecera. Uma menina entregue para segurar a paz de 2 mundos. Uma futura rainha aprendendo rápido que, na política, juventude não é escudo. O casamento aconteceu. A corte italiana celebrava, mas Adelaide sentia, por trás das músicas e das coroas, a sombra do perigo. Lotário, embora bondoso e desejoso de estabilidade, governava um reino agitado.
E contra ele levantou-se um homem que marcaria para sempre a vida de Adelaide. Berengário II, poderoso, ambicioso e disposto a derrubar qualquer um para tomar o trono. E então, em 22 de novembro de 950, o mundo desabou. Lotário morre repentinamente, aos 24 anos, sem aviso, sem defesa. Adelaide, agora viúva aos 19 anos, sente que o destino começa a apertar a garganta. Mas o pior ainda estava por vir. Berengário assume o controle da Itália e decide que para legitimar seu poder precisa de Adelaide. Não da pessoa, mas do nome dela, da linhagem dela, da coroa dela. Então, ele tenta forçá-la a casar-se com o seu filho, Adalberto. E quando Adelaide recusa, e ela recusa com firmeza, coragem e fé, a fúria do tirano cai sobre ela. E o mundo conhecerá agora o capítulo mais sombrio da vida desta mulher escolhida por Deus. Depois da recusa, vieram as correntes. Adelaide sabia que Berengário não aceitaria o não. E em questão de dias, o castelo deixou de ser palácio, para se tornar armadilha. De início, pequenas restrições, portas fechadas, guardas demais, silêncio nos corredores. Depois, a violência aberta. E então, a sentença. Levem-na. Adelaide, viúva, rainha de 20 e poucos anos, foi arrastada como uma criminosa, não por ter cometido um crime, mas por carregar uma linhagem que Berengário temia. Seu destino era uma fortaleza junto ao lago. Alguns diziam Garda, outros diziam Como. Pouco importa. O lugar era frio, isolado e perfeito para apagar um nome da história. A torre se erguia sobre as águas como um dedo acusador. Janelas estreitas, pedras úmidas, correntes presas à parede. O vento que soprava do lago parecia cantar uma tristeza antiga. Foi ali, naquele cativeiro, que Adelaide mostrou a força que o mundo ainda desconhecia. Ela rezava, e no fundo daquela cela onde Berengário aspirava quebrá-la, foi onde ela se tornou invencível. Foram 4 meses de prisão. 4 meses que Deus transformou em preparação, porque mesmo na escuridão, há portas que só a fé consegue ver. E então, numa noite de vento forte, enquanto guardas dormiam embriagados, um aliado inesperado se aproximou da cela. Majestade, venho ajudá-la. Com chaves escondidas, roupas simples e uma rota secreta, Adelaide foge da torre. Passa pelos corredores, desce escadas molhadas, pisa na lama do pátio interno. E quando o portão se abre uma fresta, apenas uma fresta, ela corre. Corre pela floresta escura. E então, finalmente, chega ao castelo de Canossa, onde a recebem como filha do céu, não como prisioneira. Lá, pela primeira vez em meses, ela respira sem medo, ela reza sem correntes, ela dorme sem ouvir passos atrás da porta. E é ali, em Canossa, que Adelaide escreve uma carta, uma súplica, um pedido de justiça, uma convocação divina. Rei Otão da Germânia, venha, a Itália clama pela verdade. Otão lê a carta e, sem hesitar, responde: eu vou. E o que viria agora mudaria o destino de Adelaide, da Itália e do próprio Sacro Império Romano Germânico. A libertação estava chegando. O nome dele ecoava como trovão nas montanhas germânicas. Otão I, filho de Henrique, o passarinheiro, rei dos francos orientais. Um líder militar imbatível, um estrategista capaz de unir povos, derrotar invasores e restaurar ordens inteiras. E quando a carta de Adelaide chegou às suas mãos, ele não viu apenas uma súplica, viu um chamado, um grito de justiça e uma oportunidade de restaurar a paz na Itália. Otão convoca seus duques, bispos, conselheiros e anuncia: iremos ao sul,
A verdade precisa ser defendida. O exército germânico se move como um rio de aço. Homens, cavalos, estandartes, lanças. Tudo avança contra o tirano que prendeu a jovem rainha. Berengário treme, não diante de Adelaide, mas diante do rei que marcha por ela. Otão chega à Canossa e ali, diante daquele castelo que foi refúgio, justiça e esperança, ele encontra a mulher que mudaria o destino do império. O encontro deles não é romântico, é histórico. É a união de duas forças, a coragem ferida e o poder justo. Otão olha Adelaide nos olhos. Ele viu não apenas uma rainha injustiçada, mas uma líder digna, marcada pelo sofrimento, moldada pelo fogo das provas. Ela se inclina, agradecendo a libertação. Ele ergue sua mão e diz: nenhuma mulher deveria sofrer assim. Eu protegerei sua dignidade e seu futuro. O casamento entre Otão I e Adelaide acontece em 951. Com Adelaide ao seu lado, Otão amplia seu poder, recupera territórios, derrota os inimigos internos, unifica tribos germânicas, pacifica regiões que antes viviam em guerra. E em 2 de fevereiro de 962, Roma se torna palco do momento que definiria a vida de Adelaide para sempre. Na Basílica, diante do sucessor de Pedro, Otão é coroado imperador. E ao seu lado, Adelaide recebe a coroa de imperatriz. Uma mulher que já foi prisioneira, agora se levanta diante do mundo como a senhora de um império. E nas pedras de Roma, o nome dela se une ao de reis, santos e mártires. Santa Adelaide, imperatriz do Sacro Império Santo. Quando Otão I e Adelaide foram proclamados imperador e imperatriz do Sacro Império, algo começou a acontecer pela primeira vez em séculos. Ordem, paz, reconstrução. Enquanto Otão conduzia exércitos e diplomacias, Adelaide conduzia almas. Ela entrava nas aldeias devastadas pela guerra, ajoelhava-se ao lado dos pobres e levantava aqueles que já não acreditavam em futuro. Adelaide transformou a corte imperial em um lugar de misericórdia. Ela abriu cozinhas, abrigos, estradas, hospitais, reformou mosteiros, fortaleceu comunidades religiosas, apoiou monges beneditinos e consagrou recursos para reconstruir o que a guerra quebrara. E mais, Adelaide se tornou para Otão a conselheira mais sábia e equilibrada. Enquanto ele avaliava territórios e alianças, ela avaliava corações. Mas ela não governava apenas sentada, ela caminhava, visitava terras distantes, consolava viúvas, ajudava crianças, protegia órfãos. A cada vila que passava, deixava atrás de si algo mais forte que ouro: esperança. Mas até mesmo nos maiores momentos da história, as sombras se aproximam. E o destino de Adelaide estava prestes a enfrentar um novo capítulo, ainda mais difícil, ainda mais decisivo. Em 7 de maio de 973, Otão I, o grande imperador, o rei que a libertou, seu companheiro de trono e missão, adoece. E sua saúde se apaga lentamente. Adelaide permanece ao lado dele, reza ao lado de sua cama, seguro-lhe as mãos, e a cada dia percebe que o homem cujo nome ecoou por toda a Europa está partindo. E então, numa manhã fria, Otão I entrega sua alma a Deus. O império perdeu seu pilar e Adelaide perdeu seu amigo. Sem Otão I, o trono ficou mais pesado, o império ficou mais instável e a corte ficou mais perigosa. O herdeiro, Otão II, sobe ao trono, jovem, impulsivo, influenciado por conselheiros que não compreendiam Adelaide e que a viam como obstáculo político.
Conflitos familiares começam a crescer, discussões, disputas, intrigas, até que em certo momento, Adelaide, a imperatriz de Roma, a rainha da Itália, a mãe dos pobres, é afastada da corte. Ela se afasta, recolhe-se por um tempo, viaja, busca Deus e se apoia naquela fé que a sustentou desde a Torre do Lago. Em 983, Otão II morre repentinamente aos 28 anos. Deixa o trono para um menino de 3 anos, Otão III, seu filho. E o império inteiro começa a tremer outra vez. Reinos vizinhos pressionam, inimigos internos se levantam. A Europa percebe a fragilidade da criança no trono. Quem poderia proteger aquele menino? Adelaide. A mulher que foi prisioneira, a mulher que foi imperatriz, agora se torna regente do Sacro Império Romano Germânico. Com sabedoria, paciência, autoridade e uma misericórdia que os inimigos nunca entenderam, Adelaide governa em nome do pequeno Otão III. Ela reúne príncipes, ela reconcilia inimigos, ela pacifica tensões internas, ela protege o trono, ela protege a igreja. Adelaide, agora idosa, mas mais forte do que nunca, ergue sua voz no meio do caos e, mais uma vez, ela salva um império. E o mundo que antes a expulsou, agora se curva diante da sua sabedoria. A regência de Adelaide foi um dos períodos mais estáveis e luminosos da história do Sacro Império Romano. A regência de Adelaide garantiu a estabilidade do império. O pequeno Otão III cresceu protegido pelas mãos da avó, e sob sua orientação, a Europa encontrou novamente caminhos de paz. Os anos avançaram, seus passos ficaram mais lentos, sua voz mais suave. Ela decide, então, dedicar seus últimos anos exclusivamente ao serviço de Deus. E escolhe para isso um lugar especial, o Mosteiro de Cels, na Alsácia. Cels não era apenas um mosteiro, era a obra-prima espiritual de Adelaide. Aos poucos, a imperatriz que governou o mundo tornou-se a mãe que curava feridas invisíveis. Seus últimos meses foram marcados por profunda oração. Passava horas diante da cruz, intercedendo pela igreja, pelo povo, pelo império, por Otão III. E então, chegou dezembro, o último dezembro de Adelaide. E no dia 16 de dezembro de 999, como se o céu soubesse que um capítulo da história estava terminando, Adelaide, já muito fraca, pediu que a levassem ao oratório. Ali, entre velas azuis, incenso suave e monges ajoelhados, ela olhou para o crucifixo uma última vez e, com voz quase imperceptível, murmurou: Senhor, eu te entrego o império e minha alma. Assim, no frio de dezembro, mas com o coração quente de fé, Adelaide partiu para o céu. Mas sua obra, sua coragem, sua fé, seu amor permanecem até hoje como testemunho eterno. Santa Adelaide, imperatriz do Sacro Império, rainha dos pobres, conselheira de reis, mãe dos órfãos, senhora da esperança, luz que jamais se apagou. A vida de Adelaide não foi uma linha reta, foi montanha, foi vale, foi abismo, foi céu. Ela conheceu o brilho da realeza e a escuridão de uma cela. Conheceu o amor do povo e a dor da ingratidão. Conheceu o peso de uma coroa e a leveza da fé. E quando olhamos para sua vida, percebemos que Deus pode pegar alguém esquecido em uma torre sombria e torná-la imperatriz e santa. Essa é a força da fé. Essa é a força de Adelaide. E agora, assim como Adelaide levantou reis, ergueu cidades, curou corações e defendeu inocentes, peçamos que ela também nos acompanhe nesta oração. Santa Adelaide,
mulher de coragem nas provas, de ternura nos palácios, de fortaleza nas prisões, de sabedoria nos conselhos e de santidade nos mosteiros. Tu que enfrentaste tiranos sem perder a fé, tu que foste coroada após anos de lágrimas, tu que governaste com justiça e serviste com humildade, vem até nós nesta oração. Ensina-nos a não temer o que nos prende, porque Deus abre portas que ninguém pode fechar. Ensina-nos a enfrentar injustiças com firmeza, mas sem ódio, a caminhar com coragem, mas sem perder a doçura, a tocar o poder com humildade e a tocar a dor com amor. Santa Adelaide, tu que foste libertada de uma torre sombria, liberta-nos também das prisões da alma, o medo, a culpa, a tristeza, as feridas que ninguém vê. Tu que foste mãe dos pobres, ensina-nos a enxergar Cristo em cada irmão. Tu que foste conselheira de reis, conduze-nos nas decisões difíceis. Tu que protegeste uma criança destinada ao trono, protege nossas famílias, nossos filhos, os jovens, os que caminham sem rumo. Santa Adelaide, do oratório de céus para o céu eterno, interceda por todos nós. E quando nossas forças falharem, quando o inverno da vida chegar, quando a noite parecer longa demais, toca nosso coração com a mesma luz que tocou o teu no dia 16 de dezembro de 999. Fica conosco, guia-nos, protege-nos e conduze-nos a Cristo, o único Rei que jamais cai. Amém.